Por dentro do varejo na APA Show 2022. Olá pessoal, eu sou a Vanessa Urbieta, gerente de negócios da InWave e estamos, vocês já sabem, aqui diretamente da APA Show 2022 e agora nós estamos aqui com o Reinaldo Feitosa, é diretor da SLT Consult, empresa especializada em governança de tributos, com foco em governança corporativa e estruturação de planejamento tributário, societário e sucessório. É o meu colega, formação aí, contador. Então, estou muito feliz, Reinaldo, de estar aqui com você. Em nome aí da InWave, já agradeço aí a sua participação e por ter aceitado aí o nosso convite. Olá, Vanessa, é um prazer estar com vocês, obrigado pelo convite ao Gustavo e a toda a equipe aqui do podcast PDV, é um prazer mesmo estar com vocês, acompanho e tenho escutado praticamente aí bastante das histórias que estão sendo contadas e narradas aqui na APAS, são histórias gratificantes desde a primeira, esperamos hoje fazer aqui um bate-bola bem agradável para que todos possam acrescentar um pouco da contabilidade na vida deles. Tenho certeza disso, e olha que você falou assim, acrescentar contabilidade, gente, acho que todo mundo tinha que saber um pouquinho de contabilidade na sua vida, né? Nossa, eu concordo, Vanessa. A importância da contabilidade na vida das empresas e das pessoas, muito mais nesse mundo tecnológico, é uma coisa que deveria estar dentro do DNA de cada pessoa. Eu acho isso fundamental e eu acho que o nosso bate-bola vai ser muito importante para que as pessoas compreendam quão fundamental é a contabilidade, até mesmo para esse novo varejista que está sendo inserido num mundo totalmente diferente do que era há 50 anos atrás, de quando iniciou o varejo praticamente no Brasil. Olha aí, supermercadista, olha as dicas que vocês vão ter agora aí voltado para os números, para os resultados e ainda em diferentes segmentos. Então, Reinaldo, nós estamos aqui na APA Show, grande evento do setor de supermercados, e eu vou começar perguntando o que o todo público aqui quer saber. Onde existem oportunidades para os supermercadistas reduzirem os custos com impostos e taxas? Nossa, essa é uma pergunta essencial para o dia atual. Eu quero começar dizendo que eu acho que o grande empresário brasileiro, ele tem que compreender que o tributo, o efeito tributário, ele não é a origem, ele é a consequência. Partindo dessa premissa, é muito importante que o empresário ele tenha na sua consciência que toda vez que ele falar de impostos, isso tem que vir muito antes. Ele começa lá no planejamento estratégico da empresa. Se eu quero reduzir custos, eu tenho que começar pensando o que eu quero vender. Porque se ele não compreender qual é a carga tributária do produto que ele vai vender, ele não consegue ter uma redução de custos. Então, para todos os nossos clientes lá na SLT, a primeira coisa que a gente faz é praticamente transferir dentro de uma escola do saber qual é a carga tributária de cada produto que ele vende para que ele consiga fazer um planejamento assertivo. Então, quando você me pergunta assim, Reinaldo, eu quero reduzir os custos dos meus impostos, o que eu tenho que fazer? Conhecer a carga tributária de cada item que você vende e como ele colabora dentro do seu sortimento, dentro do seu mix de produto. Porque o imposto ele não pode ser uma surpresa. E eu vejo hoje, Vanessa, que para muitos empresários, quando chega a guia, ele tem uma surpresa. Quando eu vejo um empresário que ele considera um imposto uma surpresa, eu tenho já a real convicção que ele não planejou o que ele iria vender, como a sua loja iria se comportar dentro das ações de marketing que ele foi executar dentro da loja. A Fernanda Dalben, ela comentou no podcast número 36 de algumas ações que o varejista faz, como de repente eu vou fazer uma promoção de cerveja. A cerveja ela é substituição tributária. Se ele sabe que é substituição tributária no que tange ao ICMS, ele tem real convicção que aquele produto ele só vai ser até mesmo inserido na sua carga tributária IR contribuição social. A gente não vai ter incidência de PIS, nem de COFINS. Então, dentro dessa analogia que eu estou te dizendo, se ele compreende lá no planejamento estratégico a ação de marketing que ele vai fazer, ele consegue ter a real convicção que ele está tendo uma economia de tributos. Porque ele está fazendo uma governança, ele está administrando como ele vai fazer uma ação, o impacto que isso vai trazer dentro da sua carga tributária, e o imposto não é um fantasma que aparece de vez em quando a guia é apresentada para ele através de um e-mail ou através de um sistema eletrônico. Então, se você quer reduzir imposto, você tem que ter uma inteligência, e através de muitas empresas que tem até mesmo aqui dentro da APA Show, onde eles estão oferecendo esse tipo de revisão, para que o próprio contribuinte ele tenha uma inteligência fiscal dentro do seu RP,
dentro da sua loja. E nós da SLT, através dessa transferência de conhecimento, esse colaborador dentro da empresa, ele passa a saber e ser praticamente uma fonte de consulta dentro da própria instituição para colaborar dentro do planejamento estratégico. Porque não adianta no planejamento estratégico da minha empresa eu colocar o comercial, eu colocar o marketing, toda a direção, gerente operacional, e às vezes esse departamento que é tão importante, como a gente começou dizendo, como a gente insere contabilidade dentro dessas pessoas, ensinando elas. Não dá mais para o computador só enviar uma guia. Não dá mais para o varejista ele aceitar somente uma guia. Ele tem que ter um contador parceiro que esteja do lado dele, transferindo conhecimento. Você quer reduzir impostos? Tem que conhecer quanto custa o tributo do seu imposto. E até falando, né, Reinaldo, do profissional, né, do contador. Muitas vezes, né, você falou aí sobre planejamento estratégico. Esse contador, ele teria que ser o primeiro acionado por uma reunião de planejamento estratégico, né? Até porque se você faz esse planejamento que muito aí você abordou, você pode até tomar a decisão de não vender aquele produto, né? Porque de repente, olha, esse produto aqui, ele não vai ser viável, não vai trazer uma rentabilidade que se espera, enfim. Até a carga tributária, ela pode chegar até esse nível de tomada de decisão, certo? Sim, isso é primordial. Vanessa, eu vou te dar um exemplo. Olha, nós temos um setor do varejo, que é o hortifruti granjeiro, que a tributação de PIS e COFINS CMS em São Paulo, na sua grande maioria, ela é zero. Então, dependendo da ação que você for fazer dentro desse setor, ele vai trazer um resultado fenomenal. E a carga tributária é zero. Imagina, você vender dentro da sua loja e o efeito tributário do ICM, do PIS e COFINS, ele ser zero. É sensacional. Então, isso é uma transferência de conhecimento. Quando eu vou para a área de panificação, eu tenho que saber qual que é a tributação. O pão francês, ele é 7. Os produtos ali que eu posso ter recheados, ele é 12, ele é 18. Isso impacta demais. Então, esse conhecimento, ele é fundamental para as ações. Então, o contador, ele fazer parte desse planejamento estratégico, ele é fundamental. É fundamental você ter um contador que participe. Eu não consigo ver ou me ver fora de um planejamento estratégico dos meus clientes. E até falando, né, Reinaldo, um pouquinho do perfil do contador, né? Nós já nos formamos há um bom tempo, né? E o contador, ele também teve uma mudança aí, né? Desse perfil, né? De como atuar, né? Nas empresas. E realmente, eu acho que de alguns anos já, ele é peça fundamental, né? Para a parte estratégica de qualquer empresa, né? Não, verdade. Se a gente acompanhar os últimos 10 anos, houve uma evolução, até mesmo por meio do fisco, onde foi inserido muitas cobranças ou até mesmo exigências na transformação das obrigações acessórias que antes era entregue lá no posto fiscal através de um disquete e hoje ele é transmitido online com uma certificação digital. Então a gente tem toda a escrituração contábil e a escrituração fiscal eletrônica. Então a gente tem um SAT hoje que a venda ela ocorre praticamente real time. Assim que passou ali o consumidor, ele consumiu aquele produto, aquela venda, praticamente no checkout, o fisco ele já sabe o que foi vendido. E isso vai ao encontro um pouquinho do que a Wave se propõe a fazer. Porque imagina, a gente está falando também um pouquinho da gestão de perda. Sim, quando a gente olha a inteligência através de todo o monitoramento para controlar a perda, o contribuinte ele consegue saber, até mesmo fazer a nota, até mesmo considerando aquela perda, para que isso não fique perdido e traga uma sujeira para dentro do estoque dele, de um produto que ele não vai ter mais para vender. E assim, se a gente for pensar, né, é algo recente emitir uma nota fiscal de uma perda identificada, né? Quando eu comecei lá em prevenção de perdas, não tinha essa obrigatoriedade. E, na verdade, a perda ela acabava a ser uma conta de chegada no custo. E de um tempo para cá, né, com toda a inteligência e também com as exigências aí do governo, você tem exatamente, né, lá emitido uma nota fiscal do que você está perdendo, né? Não, isso é fundamental, porque assim, o estoque ele é um órgão vivo, ele é mutável. Conforme vai tendo as vendas, ele vai ocorrendo e vai mudando. Porque é muito interessante isso, porque assim, com toda a informatização, com toda a inovação que ocorreu dentro do varejo, e a contabilidade ele tem que olhar de uma forma um pouco mais sistema, entendendo todo o comportamento do varejo de todas as áreas. O departamento de compra acabou de fazer o pedido, dependendo do fornecedor, ele já emitiu a nota eletrônica, essa nota já está em trânsito, mas o XML já está aqui, já está sendo conferido com pedido.
A gente já confere todas as cargas, se tem que pagar uma guia ST, se tem que pagar um DIFAL. Eu fico imaginando esses dois termos aqui, o varejista ele tem praticamente quase uma urticária quando ele fala, né? Em DIFAL, a gente fala substituição tributária, né? Mas tudo bem, vamos superar isso, eles já estão acostumados um pouquinho. Mas o que eu quero dizer, quando você sai dessa fase, aonde você fez a compra, aonde toda a parte de mensageria fez a entrada da mercadoria, está entrando a mercadoria, mas lá dentro, já no PDV, algumas mercadorias dessas que estão entrando no estoque simultaneamente já está saindo. Então é muito rápido. Se você não tem uma contabilidade real time para você olhar toda essa movimentação dentro do seu RP, você pode tomar uma decisão de compra errada. Com certeza, né? A famosa ficha Cardex, ela tem que estar ali, se você acessar, e tem que bater o seu estoque com o que está lá na loja, com o estoque físico, né? O estoque virtual tem o estoque sistêmico, sempre tem que bater com o que você tem lá no seu físico, né? E como você falou, em real time. E para você, Reinaldo, qual o impacto para a contabilidade, né? Os demonstrativos, recolhimento de impostos, quando o supermercado tem múltiplos canais de venda, né? A gente tem a loja física, agora a gente tem aí já de um tempo para cá alguns formatos que pegaram, principalmente por causa da pandemia, clique e retire, e-commerce. E aí, qual que é o impacto que você vê aí para os números, para a contabilidade? Olha, quando eu olho o impacto dos demonstrativos contábeis ou financeiros para o varejo, eu acho ele assim uma das melhores ferramentas para a tomada de decisão. Se a gente olhar um pouquinho o que a gente está vivendo, esse tempo de pandemia, houve muita mudança do varejo físico para o varejo digital. Então, dentro desse novo momento econômico de saúde que nós estamos vivendo, a pandemia ela teve uma mutação. Porque quando a gente olha para a DRE antes da pandemia, nós tínhamos praticamente, quando a gente fala de venda, e praticamente do que nós recebíamos em dinheiro e do que nós recebíamos de cartão, de crédito e débito, isso representava o crédito e débito 60%. Com o varejista ele tendo que fazer uma mudança na sua operação, criando ali um delivery, criando ali de repente uma área até mesmo de higienização da loja, compras de suprimentos, até mesmo de álcool em gel que ele não tinha. E de repente ele começa a vender mais no cartão de crédito e débito e houve um aumento das taxas. Esse aumento das taxas trouxe uma nova despesa com todo esse aparato que aconteceu junto com a pandemia. Quando você olha uma DRE antes, você de repente tinha um custo de cartão de crédito de 1%. Com o aumento da venda, houve um incremento ali dessa taxa. Então ela sai de 1, vai para 1,5. Quando ele olha a DRE e ele compara as despesas que subiram com contratações de pessoas, um novo departamento de higienização, de controle, de aferição ali de temperatura, a sua despesa deu um boom. Vanessa, alguns custos de mercadoria chegaram a aumentar significativamente e a venda aumentou também. Quando ele olha o resultado dele não era o que ele esperava. Eu aumentei a minha venda, mas o meu resultado ele diminuiu. No bolso do varejista, em algumas circunstâncias, se ele não olhou para poder fazer até mesmo uma readequação dos seus custos e da sua despesa, ele só vê o dinheiro ir embora. E ele não consegue entender, porque ele olha a venda e ele está pensando em resultado. Os demonstrativos, eles são muito importantes, eles são vital para a perpetuidade do varejista. E para você, no caso, por exemplo, eu sou um supermercadista, okay, né? E eu tenho hoje no meu supermercado o formato físico, né? E tenho um e-commerce, por exemplo. Na hora da demonstração, de fazer um DRE, na sua opinião, ou com a sua experiência, qual que é a melhor forma? Eu tenho aquele que eu tenho que divulgar, né? O legal, mas eu tenho também um gerencial. Como que funciona? Isso é bem importante. Para atender às exigências legais, a gente faz o consolidado, onde todo o faturamento está englobado dentro de uma RE consolidada. Mas existe a possibilidade da gente fazer uma DRE gerencial e aí a gente fazer a segregação através de rateio dos custos inerentes ao e-commerce e do custo que é da loja física. Então, porque tem algumas despesas, Vanessa, que elas são até mesmo somente de uma operação, ela não tem na outra. Então a gente consegue fazer o rateio daquilo que de repente é comum entre as duas operações e aquilo que é também exigível dentro de uma só operação. Dentro desse racional você tem duas DREs e você consegue compreender qual é a rentabilidade ou a lucratividade de cada operação.
E aí você tem o consolidado que soma as duas operações e te dá essa nova DRE. Então, assim, eu vejo como essencial você ter esse tipo de análise dentro da organização, dentro das pessoas que tem que tomar essa decisão. Ele olhar, será que eu devo ir mais para um e-commerce? Será que eu devo avaliar melhor o meu mercado físico? O investimento, né? O investimento. E existe uma questão que você tem que montar alguns cenários. Porque quando você está projetando uma expansão dentro de um marketplace e você tem que, de repente, você vendia somente para o seu estado e de repente você se vê amparado para vender para todas as unidades da federação, você tem que levar em consideração que nós temos cargas diferentes no Brasil. E se você não fazer essa previsão de como seria ou qual seria o comportamento da sua venda, caso você venda para um estado, para um não contribuinte do ICMS, qual que seria essa carga efetiva e você ter um valor padrão, você pode, até nesse momento, ter um problema. Porque de repente você está esperando ter um resultado positivo de uma venda para um estado, mas você colocou uma margem de 20, mas só a carga tributária é 18. Então não vai trazer a rentabilidade nem a lucratividade que você espera. Então você tem que fazer os cenários possíveis. Se eu vou comprar praticamente de um importador, se eu vou comprar de repente um fornecedor nacional, um produto que é comum, de repente eu compro de um importador, ele entra com uma alíquota, sei lá, de repente de importação de 4%, se eu compro de repente de um fornecedor nacional, ele chega com uma alíquota mais atrativa, o que é melhor para o meu negócio? Por isso que quando a gente falou lá em cima, qual é o ideal? Qual que seria, de repente, essa nova mentalidade desse novo varejista, dentro desse novo cenário que nós estamos vivendo, que ele tenha esse DNA, ele conheça a contabilidade, ele conheça os insumos do produto, para que ele possa olhar os cenários que serão apresentados para ele desse projeto que ele tem e veja qual que será a melhor a oportunidade. Ele pode ter um cenário otimista, um pessimista, né, para que ele possa comparar e ver se faz sentido ele ter esse novo business dentro do negócio dele. Olha aí, supermercadistas, nós acabamos de ter aí uma dica de 1 milhão, né? Quando a gente fala de tributo, né? De realmente fazer rateios, enfim. Foi demais, viu, Reinaldo? Porque realmente a gente vê essa dificuldade, né? Dentro das empresas em realmente fazer o quê? Os relatórios gerenciais. E falando um pouquinho aí do seu know-how também, né? Vocês, na sua opinião, né? Quais são, falando de sucessão familiar, né, que vocês têm também esse know-how aí na SLT Consult, na sua opinião, quais são os principais motivos de apenas 30% das empresas familiares resistirem somente à primeira passagem de geração? Nossa, isso é muito preocupante. Mas o que a gente tem encontrado no mercado é praticamente uma situação onde o varejista ele tem tanto uma paixão pelo seu negócio, um apego tão grande, que ele não pensa no futuro. Ele pensa que ele vai ter uma perpetuidade eterna. Imediatista. Isso. Então ele não tem essa visão de futuro. Ele tem só uma visão de presente, que ele vai estar sempre. Então ele não se vê fora do seu negócio. Então a primeira coisa que eu poderia dizer que é primordial, que eu tenho encontrado em alguns varejistas, é um apego. Ele não desapega do seu negócio. Ele não pensa. Então assim, o primeiro item que eu acho que é o mais primordial que eu tenho encontrado, assim, o principal de todos, é essa questão do apego. Um apego emocional, é um filho que ele tem, é algo que ele construiu com tanto zelo, com tanto carinho, tem tanta lágrima, tem tanto choro, teve alguns que dormiram dentro, então assim, tem muita história. Você fala com um varejista, que vocês conversaram com vários, tem muita história e tem muita emoção. Quantas vezes eu falo com o varejista e ele tá com o olho ali lacrimejando, porque assim, aquilo é a vida dele. Alguns começaram com um boteco, outros começaram na feira e se tornou um grande varejista. E hoje, quando ele se vê que ele tem que sair, passar o bastão, ele não consegue. O elo emocional é muito forte. O Toninho e o Gustavo comentaram ontem sobre isso, que alguns varejistas, ele tem um elo emocional tão grande com algumas coisas, até que ele não consegue desapegar. E quando você não desapega, você não pensa no futuro. E quando você não pensa no futuro, você não pensa no seu filho como sucessor. Você não pensa em treinar o seu filho, de atribuir competências. Então, isso vai ficando para trás. O primeiro, para mim, é esse desapega. O varejista ele tem que pensar em desapego. O segundo, ele tem que pensar como que eu vou passar o bastão para o meu filho. Nesse momento, é onde ele teria que elaborar um plano de sucessão para que ele pudesse passar todas as competências a qual ele tem pelo feeling agora, a qual ele criou a decorrer de anos, através de conhecimento empírico, de viver no varejo, de olhar para a compra. Ele olha para a gôndola, ele sabe o que está faltando. Ele olha para o consumidor, ele sabe o que ele está procurando. Isso incomoda. Ele tem que passar essa visão para o filho, esse amor, essa paixão.
esse passar do conhecimento, esse passar do bastão, às vezes ele pode ser através dele mesmo ou de empresas terceiras. Existem vários especialistas disso que fazem esse trabalho de uma forma muito profissional. Porque o varejo a gente tem que tratar, Vanessa, de uma forma muito diferente de uma empresa que vai fazer um processo de sucessão ou de governança, aonde ele use os mesmos princípios que é usado de uma empresa que vai fazer um IPO, uma empresa que está lançando ações na bolsa. O varejista vai chegar nesse profissionalismo, tem empresas que já estão nesse caminho, mas tem aquele varejista que tem que ter um olhar diferenciado para ele. Eu tenho que olhar para ele que aquilo ali tem paixão, aquilo tem amor. É o filho dele que está entrando. Então, tem que estruturar uma governança, criar ali dentro das regras, dentro do contrato, um acordo de cotistas, as regras, como que um filho entra, quais são as atribuições que ele quer do filho, se ele quer que o filho vai trabalhar fora do seu comércio inicialmente ou não. Tem muitas experiências de empresários hoje que se tornaram os herdeiros desses mercadistas, que uns tiveram experiência somente dentro do seu mercado e hoje são bem-sucedidos, e outros que tiveram uma experiência fora do seu mercado e trouxeram esse know-how para dentro da sua experiência. Então, assim, não existe um modelo padrão para sucessão. Existe ali você olhar com empatia para o empresário, sabendo que existe uma formalização dessa sucessão e você tratar aquilo com muito carinho e respeito. Porque tem muito amor nisso. Olha, Reinaldo, estou aqui à sua frente, estou vendo seus olhos brilharem, né? E realmente eu acho que uma pitada de amor, uma pitada de emoção cabe em todos os negócios, né? E aí, indo pro final aí da nossa conversa, o Brasil como um todo talvez seja um dos mais complexos e estáveis do mundo, né? Quando a gente fala aí de tributos, né, impostos, taxas, quais são os principais desafios para o segmento de supermercados aí nos próximos anos, falando aí dos tributos? Quando a gente fala que o Brasil é um dos maiores cobradores de impostos de empresa, isso chega até a doer. Mas eu vejo, na verdade, que assim, só paga imposto no Brasil quem dá lucro. E quando a gente olha assim, quais são o principal desafio do varejo, é ele fazer uma ruptura do antigo para o novo. Quando a gente fala de contabilidade, eu falo que eu comecei fazendo escrituração em livro. Hoje a escrituração é digital, não tem volta. O maior desafio do varejo é ele inovar, é ele aplicar a tecnologia, ele adquirir um RP de ponta, ele fazer a integração de todos os seus departamentos, ele ter um departamento comercial, um departamento de prevenção de perda, ele ter tecnologia, departamento financeiro, todas essas informações falando simultaneamente com ele, ele conseguindo ver as suas operações real time. Quando a gente fala de imposto, ele está inserido, quando você compra a mercadoria ele já está lá, quando você vende ele já foi. Então, não tem como a gente falar de futuro, a gente falar de dificuldade. A maior dificuldade que eu vejo para o varejo, para que ele tenha perpetuidade, é ele não adquirir um RP de ponta, ele se informatizar, ele usar a tecnologia a seu favor, usar a inteligência artificial, ele usar a inteligência artificial, ele tem um CRM de ponta para se comunicar com o seu cliente. Mudou. Você vai ter o cliente que vai lá na loja. Você vai ter o cliente que você vai conversar com ele online. Você pode ter multiplataformas, como a gente acabou conversando ao decorrer da conversa. Como que você conecta com eles, como que você opera toda a tributação. Não tem como, não tem volta. Um amigo meu, ele costuma dizer, o Toninho, da consultoria, ele diz o seguinte: Reinaldo, o tempo não volta. É só pra frente. Olha, Reinaldo, realmente eu acho que a palavra é inovar, né? Inovar, digitalizar e trazer realmente assim, indicadores para esse dia a dia, né? E a gente está falando do papel do contador, que ele tem que ser esse profissional, né? Que vai realmente divulgar internamente nas empresas a importância de se ter um indicador, de se ter um relatório gerencial, de se ter um KPI, né? Verdade. Ele é fundamental hoje na continuidade de todos os negócios, quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala de futuro. Ele move essa informação que tem que estar praticamente ali na mão do empresário a todo dia. Ele tem que olhar para a DRE dele, ele tem que olhar para a DFC, para ele ver como que ele faz os pagamentos, aonde ele aloca todos os seus recursos. Ele vê essa mutação, quando ocorre uma pandemia, quando ocorre, de repente, a criação de um novo business, ele saber como que a sua empresa se comporta. Isso é necessário. O contador, ele faz parte integrante dessa sociedade. Não é por isso que nós somos uma das primeiras matérias que surgiram lá atrás, desde a época do Egito. Não é por acaso que a gente está aqui até hoje como contador. Eu acho que, e eu espero que tenha presente uma longevidade muito grande.
Ah, com certeza. Fico muito feliz com essa sua consideração, né, por ser também uma contadora. Já gostaria, Reinaldo, de te agradecer por ter aceitado, né, em nome da InWave, esse convite. Estamos aqui, né, no finalzinho da APAS Show e com muita emoção, falando de algo que é de extrema importância aí para os supermercadistas. Muito obrigada. Obrigado, Vanessa. Obrigado a todo o time aqui do podcast que fez com a gente, do PDV. Eu agradeço a oportunidade, né? Espero poder participar mais, né? Que a gente tenha aí mais outros eventos. Muito obrigado a todos que estiveram ouvindo até agora a nossa história, um pouquinho aqui do que a contabilidade colabora com o varejo. Obrigado, Vanessa. Obrigada, pessoal. Até mais.